A gente vai falar como esse mês todo eu tenho visto que Deus tem falado com a igreja a respeito de você louvar a Deus, né? Esse é o mês da música, o mês do louvor, do grupo de louvor e o mês da orquestra. Há muitos anos eu sempre quis fazer o que eu fiz essas 2 últimas semanas. A gente já fez uma vez e eu fico feliz de ter feito uma segunda vez a cada ano. Isso fica cada vez maior e melhor. Primeira vez a gente fez só orquestra, para quem se lembra. No segundo ano, e nós falamos dos hinos, né, da harpa cristã, da história dos hinos. No outro ano a gente chamou o grupo de louvor, tinha uma festividade, a gente participou em uma música, né? Que esse ano o Matheus cantou ela de novo. Que eu não lembro o nome da música, mas ela fala sobre você não vai parar. Joyce me chutou ali. E me chutou não, né? Que ela me chutou. Ela me relembrou, né? Deixa eu usar a palavra errada. Então tá, a Joyce ela me relembrou ali, soprou, e você não vai parar. E dentro disso é o que a gente vê na orquestra, é o que a gente vê nas músicas. Mesmo que haja uma dificuldade de você não fazer num ano, no outro ano a música, muitas pessoas aqui não pararam. Aqui a orquestra está repleta de pessoas que não pararam de fazer. E até aqueles que, a princípio, que estavam aqui aprendendo, que pode parecer que parou, elas também não pararam, porque as atividades da igreja são inúmeras, são muitos trabalhos. Tocar aqui dá um trabalho imenso. Você ensaiar para tocar, vocês viram ali, eles estavam fazendo somente algumas notas. Não, achei que estava me chamando. Eles tocaram apenas algumas notas, e os arcos tremeram, né, Maiara? Eu vi o seu arco, ele deu uma tremida com vontade. Então, dá nervoso, né? Não é fácil se apresentar aqui. Só que tem uma coisa, a palavra de Deus, em todo o tempo, com relação à música, a música não é apresentação. A música não é para que nós estejamos aí sentados como meros espectadores, vendo o que está acontecendo aqui da forma mais, fazendo assim um sommelier, né? Sabe o que é sommelier? Aquela pessoa que experimenta o vinho, né? São pessoas que têm sommelier de várias coisas, mas o que eu mais conheci foi o de vinho. O sommelier de vinho, ele experimenta um e diz, esse vinho é mais doce, esse é mais assim, esse é mais ácido, esse é menos doce, esse é isso, ele é aquilo. Ele experimenta aquilo e diz, ele fala, faz uma análise sobre aquilo. E muitas vezes a gente senta aí no culto, senta aí na nave da igreja e espera aqui dos cantores, daquelas pessoas que estão adorando, como se a gente fizesse um sommelier deles. A gente analisa, hoje a música ficou mais ou menos, hoje não ficou boa, hoje ficou mais ou menos, hoje cantou certinho, hoje ficou afinado, ontem não ficou afinado, ficou meio desafinado e aquela coisa. E a gente está aí muitas vezes como meros espectadores disso. E a palavra de Deus diz o seguinte, que nós somos participantes da glória do Senhor no cântico. E nós vamos ler isso hoje. A importância que muitas vezes a gente dá para a música não reflete agora a glória de Deus. Nós trabalhamos muitas vezes com a música como apenas uma das partes de um culto. Muitas vezes a gente trabalha a música de forma banal na nossa vida. E eu falo porque vocês mesmos podem saber que quando a gente está na academia, que música que a gente quer muitas vezes? Quando a gente quer exercício, que música? Aquela mais acelerada, né, e tal, para poder dar um gás, dar um ritmo. Então a gente põe aquela música lá para fazer academia. Quando a gente está meio relax e tal, que a gente quer uma música mais tranquila. Quando a gente quer orar e a gente põe uma música, aquelas músicas mais melodiosas, elas vão tocando ali nossas emoções e a gente começa a chorar, começa a refletir na letra e tal. Então veja que a gente está colocando a música, o papel da música apenas como uma serva a nosso favor, e essa não é a real. A palavra de Deus diz que a música era para refletir a presença do Senhor e a glória do Senhor. A música, quando nós cantamos, é assim que Deus se manifesta na igreja, através do cântico. E isso está concreto para mim, está muito latente para mim. Hoje eu aprendi sobre isso. Esses dias atrás eu venho aprendendo sobre isso. E nós, durante esse mês todo, falamos sobre isso. E eu quero pedir para que os irmãos possam abrir a palavra que foi lida no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Apocalipse 4. Quem percebeu que leu?
eu percebi o que eu li há muito tempo, até porque eu escolhi, eu escolhi esse tema, né, quando me perguntaram. E aí, irmãos, festividade é uma coisa que eu não sei organizar, e eu tentei fazer o melhor aqui com a Joyce, com a Vanessa, que tem ajudado, né, com os irmãos que têm ajudado aqui, e a gente tentou fazer o melhor aqui, né, para o Senhor. E muitas vezes aparecem coisas que a gente não está pensando, como banco, né? Poxa, quem senta ali, quem senta ali, então é muita coisa para se pensar. Eu não sou dessa parte, mas estamos aí, fazendo. E uma das partes que foi importante foi a escolha da palavra inicial do culto. E no versículo 8, olhem só o que fala. Cada um desses 4 seres vivos tinham 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de... Vamos repetir com força? Cada um desses 4 seres vivos tinham 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite eles não paravam de quê? Cantar. Qual era o canto? Santo, o Senhor Deus e há de vir. O que foi que a gente louvou momentos antes aqui? Santo, santo, é Deus Todo-Poderoso. Eu fico pensando que lá no céu, você acabou de fazer algo que está lá no céu, está descrito na palavra de Deus. O livro de Apocalipse está falando da adoração no céu. Os seres espirituais cantaram a música que a gente canta, que a gente acabou de cantar. Os seres espirituais, a espiritualidade que nós não vemos, o céu, aquilo que está nos reservado, eles cantam ao Senhor. Se eles cantam ao Senhor, como eu não canto ao Senhor? Como eu posso vir a um culto e não sentir a presença desse Deus que está lá no céu e que os seres viventes que a Bíblia relata cantam ao Senhor? Meus irmãos, se eu não canto e os seres celestiais cantam, está acontecendo algum problema. Tem algum problema, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu não sou direcionado para a música. A Isabela, acho que falou aqui, né, Isabela? Você falou assim, eu não sou muito... não é muito meu ministério e tal do canto. E é verdade, muitas pessoas acreditam assim. Não, eu não sou chamado para este ministério. Este é o ministério do canto. E talvez você só não tenha uma coisa, que é o conhecimento técnico para tocar no instrumento ou cantar. Só isso. Mas o canto está dentro de cada um de nós, porque o canto faz parte do céu, e se você vai para o céu, você vai cantar. Se você vai para o céu, você vai adorar ao Senhor. Se você quer ir para o céu, saiba que você vai fazer parte do ministério de louvor que tem no céu. Nós adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade, nós estaremos lá, e aí não vai ter mais desafinação, não vai ter afinação, não vai ter instrumento A ou B, difícil de fazer, não vai ter teoria, não vai ter método. A gente vai louvar e dizer, santo, 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 Deus Todo-Poderoso é o Senhor dos Exércitos, digno de toda honra, toda glória e louvor. Essas são as palavras que você pode dizer para o Senhor em forma de canto, que Deus é Todo-Poderoso, digno de honra, de glória e louvor. E eu tenho certeza que aqui, desde a criança mais pequenininha que está sendo ensinada a falar, ela é capaz de dizer que santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso, digno de honra, de glória e de louvor. Você pode repetir comigo? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, digno de honra, de glória e de louvor. Meus irmãos, a música, como física, digamos assim, ela tem um papel importante na história da humanidade, né? A música que a gente escuta nos ouvidos tem uma explicação física para ela, científica para ela. O professor, ele falou um pouco sobre isso, ele disse sobre a música, ele falou, a música é composta de ritmo, harmonia e melodia e tal, e a gente quando vai começar as aulas aqui, a gente fala sobre isso para os alunos, olha, música é melodia, é ritmo, é harmonia, e a gente vai colocando algumas coisas, mas sabe, a música ela tem uma certa origem, e essa origem muitas vezes ela não é vista, ela não é notada. Por que música, em que parte da sociedade, em que lugar a música, que lugar que a música ocupa na vida das pessoas? Que lugar que a música ocupa muitas vezes na sua vida, na minha vida, na vida de quem está aprendendo música, né? Na vida de uma criança, né? E fazendo uma análise rápida, eu aprendi que música
na lei da física, né, ainda não falando de espiritualidade, a música são frequências de ondas sonoras muito curtas, bem pequenininhas, que elas são diferenciadas por ondas, né, por vibração, movimento. Quem lembra aqui que quando eu fui pregar há uns dias atrás, eu perguntei, qual foi o primeiro som, ou quem inventou o som, né? E estava lá escrito no livro de Gênesis que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se ele se movia, é muito provável que ali já se fazia um tipo de som. Ali nascia o som, porque é o primeiro relato de movimentação de frequência. Porque quem estuda um pouco de música sabe que aquele som mais grave, Lucas, faz um som grave aí nesse instrumento aí. O som grave, e Sabrina, pega aí uma notinha bem fininha aí, bem aguda. O som grave, que a gente chama de som grosso, quando o Lucas toca aí, Lucas. Aí faz assim, ó, as cordas, a frequência da música, ela faz assim, ó. Agora, Sabrina, faz aí. Faz isso aqui. Este som, assim, ondulado, que é o grave, e este sonzinho assim, ó, bem rapidinho, eles têm velocidades diferentes. É o que a gente chama de consonância e dissonância, quando a gente junta matematicamente a velocidade dessa onda com a velocidade dessa onda. Quando isso tem tensão e atrito, dá a desafinação. Melk, dá um acorde harmônico aí de Dó maior. Olha só, vê como é harmonioso? Isso é harmonioso. Agora, Melk, faz alguma coisa dissonante aí. Olha lá, vocês viram um som que era fora isso é dissonância. Então, Deus trabalhou com a física, Deus trabalhou com a consonância e com a dissonância. A música, ela resolve a dissonância e a consonância. O que é isso, Fabinho? Quer dizer que as ondas, elas vão se misturando, e aí tem as ondas do médio que vão entrando no meio das outras ondas e vão trazendo a harmonia, vão trazendo um som harmonioso. Sabe o que esse som faz na gente? Melk, dá um som bem ruim aí. Bem misturado aí, qualquer coisa. Isso aí, ó. Este som é um som que não agrada os ouvidos. Ou seja, na física e na neurociência é descoberto... Quem colocou isso aí para mim? Esse Vitor é incrível, eu nem entendi isso aí. Vocês acham que está combinado? Não está, é que o Vitor é rápido, sabe? Essa dissonância, essa consonância na física, elas servem para explicar algumas coisas. Porque a música, fisicamente, essas ondas, essas frequências, elas mexem, são responsáveis por 60% do que a gente tem dentro de nós. A música, o som, a audição, ele é responsável por interiorizar as experiências que estão ao nosso redor. Por exemplo, quando uma criança nasce, a primeira relação que ela tem com a mãe, além do contato físico, é do contato do som. É o som não é da placenta, é do como é que é o nome? Não, onde está envolvido ali? Da bolsa, isso, da bolsa cheia de ar. Emite um som. Até agora tem no celular, né? Quando a criança quer dormir, a gente põe lá, põe um negocinho, fica o barulho lá. Hã? Olha aí, tá vendo? Já tem mais som lá. Então, os sons lá já são harmoniosos para o bebê. Então, quando o bebê ele identifica, quando ele escuta a voz da mãe, sabe o que ele vê? Ele vê essas ondas, ele sente essas ondas aí, porque ele não identifica, não tem significado para ele. Ele identifica as frequências. E a frequência da mãe, junto com as ondinhas finas e a frequência mais longa, o som que sai da voz da mãe, ela vai dentro do ouvido da criança e o que ela faz? Ela identifica, essa é minha mãe, esse som é o da minha mãe. Olha quão importante é a gente entender que o som faz parte da nossa vida desde o primeiro momento de vida. Quando a gente sai da barriga da mãe, e já é dito por alguns cientistas, que o bebê não enxerga direito. A primeira coisa que ele faz é reconhecer o quê? É o som. Ele precisa ouvir os sons da mãe, ele precisa ouvir a mãe falando o tom, o timbre da mãe. Isso daí começa a entrar dentro dele. O que ele faz? Ele
cria o quê? Afetividade, ele cria uma ligação com a mãe, ele cria um laço de amor infinito com a mãe, de eternidade, de amor, e ali aquilo vira como se fosse uma coisa muito grudada. A mãe se apega porque está lá dentro, né? E depois o filho, quando sai, se apega porque escuta o som, porque se ele não escutar outra pessoa, ele vai ter aquela pessoa como referência de mãe, porque é o som que ele identifica, ele não sabe os significados, nem tem valores, nem tem nada disso dentro dele, não tem amor, não tem nada, ele só precisa identificar o que? O som. Ele vai usar o que? A audição, e a audição vai dar para ele a concepção de que ele é filho, de que ele tem um lugar ali, que ele é existente, entende? E o importante, e a palavra de Deus, ela vai nos mostrar isso, que isso daí tem um conceito de belo, de beleza, de estética. O que que é? O amor da mãe. A música, ela está muito envolvida dentro de nós, e os conceitos de beleza, esses termos de poesia, melodia, prosa, verso, essas questões mais, como é que eu posso dizer, que são subjetivas, elas não são palpáveis, a gente não pega, elas têm significados, e com a música ela vai transitar por esses significados, e eu já explico para você, qual é o primeiro momento que a criança começa a criar significados dentro dela. O homem, ele é o único animal na natureza, e a Bíblia diz que a natureza louva o Senhor, né? A natureza louva o Senhor, vocês sabem que a palavra diz isso, lá no livro de Jó. Se a natureza louva ao Senhor e os animais louvam ao Senhor, os animais são dotados de fazer som. Mas por que os animais, qual a diferença dos animais para nós? É que os animais não criam significados. Os sons dos animais são só apenas são sons para a identificação deles, das raças, da espécie, do momento do cio, do acasalamento, só para isso, só para chamar a atenção, para lutar, para qualquer coisa que é mais instintiva. É mais ligado à fisiologia do bicho, está mais ligado ao bicho. O professor falou, como é que o grilo faz? Ele faz cri, cri, cri com as pernas, então não tem significado aquilo. Mas e os homens? Os homens, eles organizaram os sons. E quando eles organizaram os sons, eles começaram a trazer significado para os sons. Nós somos a única espécie dotada de raciocínio e inteligência que veio lá de Gênesis, capaz de organizar os sons. E a pessoa que fez isso foi Pitágoras. Pitágoras, ele organizou o som em matemática. Então ele pegou aquelas ondas que têm frequência, fez contas, colocou as ondas fininhas, colocou a matemática na coisa, e aí de repente ele fez isso daqui que eu vou mostrar para você. Melk, dá um dó grave. Dá um dó agudo. Dá um outro dó. Pitágoras, ele organizou os sons. De um dó até o outro dó, nós temos todas as linhas, todas as frequências necessárias. São muitas frequências ali, mas elas se organizam, chamadas de notas musicais. Elas são um total de 13. E o que essas notas fazem? Essas notas, elas são melodia. Elas organizadas, consonante, dissonantemente, colocadas de uma forma onde a gente começa a perceber, elas começam a trazer significado para nós. E os animais não fazem isso. O animal não canta em dó maior, em ré maior, em mi menor. O animal solta som, ele solta som espalhado. E nós não, nós começamos a organizar os sons através da física. E o primeiro contato de significado de música com o ser humano é quando a mãe faz o quê? Quando o bebê está querendo dormir, ou quando ela quer nanar o bebê, o que ela faz? Aí ela começa a cantarolar, e ali o bebê começa a identificar ali as primeiras melodias organizadas, são sons organizados. Fabinho, por que você está me explicando tudo isso? Porque toda essa beleza, todo esse conhecimento, Deus utilizou para construir você. Você é um ser musical. Deus colocou música desde o seu ventre e desde o seu coração. O que aconteceu? O diabo, ele entortou, ele perverteu isso. O diabo, ele mexeu com essa situação. O pecado, quando entrou em nós, eles criaram uma tensão. Nós criamos uma tensão de vida com o Senhor. Hoje nós queremos fazer o quê? Harmonizar com o céu de novo. Nós queremos ter harmonia com o céu, queremos cantar com os anjos, queremos fazer o melhor para o Senhor. Estamos aqui, lutando, e aprende música, e luta para isso, aprende instrumento, tenta isso, tenta aquilo, quando na verdade a gente faz todo esse esforço, e o que mais precisa está dentro de você, que você abra sua boca e diga que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, de toda honra, glória e louvor, e mais nada. Não tem segredo cantar ao Senhor.
E cantar é uma parte extremamente importante, mas extremamente importante para a nossa vida. Nós precisamos respirar música. Os músicos dizem isso, é uma frase dos músicos. Eu preciso respirar música. Eu preciso fazer com que a música esteja diante de mim o tempo todo. O que ele faz? Ele vive tocando. Por isso que filho de músico vira músico. Porque na maioria das vezes ele está ali, lidando com o ambiente musical. E nós? Quando é que nós nos relacionamos com a música? Somente quando colocamos no nosso iPhone? Quando nós colocamos o fone de ouvido aqui? Quando nós colocamos na academia? Quando a gente começa a dirigir, põe qualquer música lá só para passar o tempo? Quando a gente está fazendo um trabalho para não ficar aquele espaço vazio, põe música? Será que é assim que nós devemos tratar a música? Será que Deus tratou a música desse jeito, sendo que Ele cuidou de cada detalhe para que os homens organizassem melodiosamente, milimetricamente a música e resolvesse o problema da harmonia? Será que Deus, tão grandioso, ia criar uma coisa assim para que nós banalizássemos com o tempo? Certamente não, meus irmãos. Deus criou tudo perfeito, em ordem. O único ser que consegue organizar as coisas somos nós. A única pessoa no mundo que consegue trazer ordem para as coisas somos nós. E hoje nós vamos falar sobre essa ordem. Eu quero falar com vocês no livro de Jó, 38, versículo 7. Quem tem aí, abre. Desde a criação, o Senhor colocou a natureza de uma forma harmoniosa. Jó, capítulo 38, versículo 7. Quem pode ler aí, quem já chegou lá? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aleluias. Professor, lê aqui no microfone. Pode ler. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Veja, quando todas as estrelas cantavam, meu irmão, Deus fez a natureza cantando. E Deus é compositor. Você acredita que Deus é compositor? Você já ouviu falar que Deus é compositor? Ah, acredito, Fabinho, que Ele fez os salmos. Não, Ele fez muito mais. Deus ensinou como é que canta. Deus falou para Moisés assim, ó, Moisés, é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês assim, que foi algo que eu vi. Imagine você que está fazendo alguma coisa e de repente toca ali a música da Globo. Vai chamar o Plantão Globo. Aí vem o presidente abre uma live lá, e ele tira um violão, e ele resolve cantar o discurso. Ele começa a falar sobre o discurso, ele começa a dizer, olha, a inflação está muito alta e tal, e nós vamos estar fazendo isso aqui e tal, vamos fazer aquilo ali, e depois vai acontecer isso aqui. A economia, vocês falam da economia que vai ver depois, e tal, e não sei o quê, e o Covid, imagine que isso aconteça. Que o presidente, de repente, ele abre uma live lá, num plantão da Globo, todo mundo para, tudo que você está fazendo para, todo mundo para ouvir o presidente. Ele pega o violão, e o que acontece? O que a gente ia imaginar? Alguém é capaz de falar? Mesmo o Marcílio já sei, ele vai falar, tá doido. Eu também ia falar, Marcílio, tá doido, doidou de vez. Agora ficou doido, agora não dá para defender mais. Era isso que eu ia pensar, né? Pô, ficou doidão. Presidente cantando numa live com violão, gente, anunciando aí ele ganhou aí a eleição e de repente vai lá e começa a falar cantando. Que ridículo isso, isso é muito esdrúxulo, isso é ridículo, mas era assim que Deus fazia. Talvez para mim e para você pode parecer muito estranho isso, para mim e para você pode parecer uma coisa, não tem nada a ver, usar música para falar, anunciar as coisas que vão acontecer.
Mas para Deus não, nem para o povo nem para os hebreus. Quando acontecia alguma coisa, o Senhor colocava um cântico novo na boca dos israelenses e falava, vocês vão cantar isso aqui. Eu estou ensinando vocês a fazer isso aqui. Quando Moisés desce do monte com as tábuas para anunciar os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus diz que Deus deu um cântico para eles que eles não esquecessem dos mandamentos do Senhor. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando eles passaram pelo mar, a Bíblia diz que eles atravessaram o Mar Vermelho e eles cantavam ao Senhor para que pudessem engrandecer o milagre de Deus e pudessem guardar os mandamentos do Senhor. O Senhor anunciava o futuro diante deles com música. Deus usava música para anunciar. Deuteronômio 31, nós podemos ver isso. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 31, versículo 19, diz assim. Agora escreva. É tremendo Deus. Deus está falando para Moisés, sabe? Falando para Moisés, ó, presta atenção. Alguém sabia aqui que Moisés era músico? Há algum relato que Moisés era músico? Vocês ouviram falar que Moisés era músico? Eu já ouvi falar que Moisés era músico, mas é porque eu estava em lugares de músico, né? Aí o pessoal vai lá e traz essas revelações. Mas você já ouviu falar que Moisés era músico? Alguém já ouviu falar que Moisés era compositor aí? Mas Moisés, ele transcreveu aquilo que Deus compôs. Deuteronômio 31. As últimas ordens dadas a Moisés e a Josué. Últimas ordens dadas a Moisés e a Josué. Deus estava mandando isso. Deus não estava pedindo. Deus não estava dizendo, faz aí quando dá. Faz aí quando puder. Não, Deus estava mandando. Agora escreva o quê? Vamos repetir bem alto. Agora, pois, escrevi-vos este... Agora, pois, escreva esta canção e ensine aos israelitas. Moisés era professor de música? Como é que faz agora? Como é que faz, professor? Era. Porque se Deus está mandando ele ensinar um cântico, como é que ele não vai? Ele vai ensinar. Neste momento, Moisés agora, ele é colocado no posto de professor. Filho, você vai ensinar. Quantas vezes, ó, isso aí aconteceu com você? Joyce, vira aí. Aí você vira professora de canto nessa hora. Deus acabou de dar a tutela, o ministério na vida de Moisés. Você vai ser professor de canto, vai só atravessar o povo, não. E Deus diz mais. Mande que eles aprendam de Có. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunho contra os filhos de... Tá, essa versão não vai dizer de cor, mas a minha versão diz assim, ó. Mande que eles aprendam de Có, pois ela será minha testemunha contra eles. Olha que interessante. Deus manda cantar, Deus pede que Moisés ensine e ainda diz o seguinte, a música vai ser testemunha contra vocês. Aquilo que vocês cantam tem que ser verdade. Porque se você não cantar a verdade, você vai ser julgado pela música. Você será julgado por aquilo que você canta. Nós muitas vezes não falamos que somos julgados pelo testemunho apenas? Só pela palavra falada, pela prosa? Agora também seremos julgados por aquilo que nós cantamos. Se nós damos glória ao Senhor aqui com esses instrumentos, temos que fazer valer isso daí. Nós temos que tocar cada nota, como qualquer um de vocês dá uma palavra, dá uma nota de canto aí. Quando a Joyce solta a voz, é a mesma coisa de um violino desse aqui, é a mesma coisa do pastor pregar aqui, porque o canto estava dentro, enraizado na vontade de Deus para que o povo aprendesse os mandamentos. A música não pode ser tratada como algo banal. A música não pode ser tratada no primeiro momento do culto como alguma coisa que é só passageira e passatempo. Não podemos colocar músicas no meio do culto para preencher espaços. A música tem um motivo principal que é de ensinar o povo a cantar as doutrinas e a glória do Senhor. É mandamento de Deus cantar. É mandamento de Deus ensinar música.
É mandamento de Deus que a igreja decore a lei do Senhor através de música. O livro de Salmo existe por isso. E muitas vezes a gente trata a música com maior desdém na igreja. A gente não ajuda o grupo de louvor. A gente não ajuda a orquestra. A gente não ajuda o irmão que vem cantar, porque a gente fica como sommelier de canto, olhando para o canto dele, para a voz dele, para a afinação dele, e esquece que ele está aqui fazendo o mandamento do Senhor e trazendo as revelações do Senhor através da música. A música não pode ser tratada de qualquer forma. A música, ela é o instrumento de Deus para a presença do Senhor no meio da congregação. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, Deus não somente manda Moisés ensinar, como ele ainda escreve o que eles têm que aprender. Deuteronômio capítulo 32. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em voz alta do começo ao fim esta canção. Moisés cantou. Vocês sabiam que Moisés tinha cantado? Na hora de morrer, Moisés cantou. Moisés já sabia que ia morrer neste momento aqui que Deus deu esta revelação. Deus falou: Moisés, eu vou usar a música que Platão mais tarde vai dizer sobre arte, sobre beleza. Os filósofos gregos, eles vão falar sobre a arte, sobre a beleza da música. Deus já estava falando que ele ia usar tudo isso para a sua glória. Quando os gregos, eles pensavam, e quando eles escreveram, quando Pitágoras vem e organiza a música através da matemática, era Deus organizando as coisas ali, para que eu e você hoje pudéssemos criar melodias de louvor ao Senhor, porque nós não conhecemos muitas vezes como é a aparência de Deus. Mas é através do louvor que Deus se manifesta e você pode ver a glória do Senhor. Se você não sabe qual é a aparência de Deus, cante que Deus se manifesta para você. Quando Acás, ele foi reestruturar o templo, a Bíblia diz que enquanto o holocausto queimava, a presença de Deus física, através do fogo, do sacrifício do fogo acontecia, o povo cantava o hino de louvor ao Senhor. Era ali que Deus se manifestava e não cessava, enquanto o holocausto não acabava. Como eu posso vir à igreja só depois do hino da harpa? Como eu posso vir à igreja e não cantar o hino da harpa porque eu não sei a letra? Todos os recursos são utilizados aqui para que você abra sua boca e entoe louvores ao Senhor, para que a manifestação do Senhor aconteça na sua vida. Tudo aqui é feito para isso, para que a glória de Deus desça sobre nós. Ninguém aqui se apresenta porque é melhor ou pior, não é este. Quando é bonito, o objetivo foi alcançado, mas o mais importante é que a presença do Senhor se manifesta aqui toda vez que nós louvarmos ao Senhor. Quando alguém cantar, entenda diferente, não se importe com o som, com a frequência, mas olhe para o que ele está fazendo. Ele está adorando ao Senhor e trazendo os mandamentos de Deus para mim e para você. É Deus através dele cantando, querendo te dizer alguma coisa. A música é utilizada para isso. Nós apenas às vezes pensamos, a música, o louvor é a preparação da palavra para os corações. Desculpa, não é isso. O Senhor já se manifestou quando a música está acontecendo. A palavra de Deus, ela só vem ser parte disto, ela não é mais importante do que isto nesse sentido. No que eu quero dizer, o pastor pregar aqui é a mesma coisa que eu cantar os mandamentos do Senhor para você. Moisés acabou de fazer isso aqui através do mandamento do Senhor. Jesus cantou, os apóstolos na prisão cantaram. As estrelas, como o professor leu aqui, cantam. A natureza canta ao Senhor, os seres viventes cantam ao Senhor. Os apóstolos cantam ao Senhor quando se reunirem e não tiverem orquestra. Eles vão cantar ao Senhor com hinos, salmos e ensinando-vos crescerão cada vez mais, é o que diz no livro de Atos.
Quando vos reunires com o quê? Com hinos, com salmos e com cânticos. Nós nos reunimos para quê hoje, se não para adorar ao Senhor? Para transformar este momento, um momento de condução dos mandamentos de Deus para mim e para você. No livro de Hebreus, a gente tem um texto que diz o seguinte. Hebreus 13, 15. Vamos ler. Para aqueles que ainda têm dificuldade de entender que você foi construído para cantar, confeccionado para cantar. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Irmãos, você entendeu o que você leu? Se você entendeu, você deveria ter dado um glória a Deus. Porque quando eu li, eu entendi. Mas eu vou explicar para que você possa dar um glória a Deus ainda. Portanto, oferecemos sempre por Ele, a Deus, sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento o sacrifício era feito através de animais, não é verdade? Todos nós sabemos disso. Eles sacrificavam animais para quê? Para louvor a Deus. Porque aí nós ficávamos remidos, né, do pecado. Só que Jesus, ele veio para quê? Para ser o quê? O único sacrifício, o único e verdadeiro. Ele é aquele animal, certo? Logo que ele é aquele animal, então nós agora, aquele animal que eu quero dizer, tá, irmãos? Entenda, o cordeiro. Cordeiro, né? Saindo aí que eu estou falando que Jesus é corte aí, fala que eu falei que Jesus é animal. Então é o seguinte, o cordeiro. Jesus, ele, como ele é, digamos assim, a palavra mostra que ele é o cordeiro único, verdadeiro, e não mais haveria mais sacrifícios no sentido físico, não haveria mais sacrifícios no sangue, não, ninguém mais morreria, nenhum animal mais morreria, para que pudesse ser lavado o seu pecado, limpo o seu pecado, escondido, ou expiado, como é o que fala a palavra, o seu pecado. Jesus vem e transforma tudo isso. Tá, e agora, como é o meu sacrifício, irmão Fabinho? Eu não canto, eu não sei cantar, eu sou desafinado. Eu sou tímido, e a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não é verdade? Eu não sei cantar, a Bíblia diz que Deus capacita. Não é verdade? Eu não sei cantar, a Bíblia diz que Deus capacita. Pô, mas eu sou muito ruim, continua batendo, continua vindo aí nas aulas, continua vindo, não desiste não, insiste, porque a palavra de Deus diz que tem uma moça que bateu na porta de um juiz até ele abrir, e quando ele abriu, ela recebeu ali a causa dela, e Deus julgou a seu favor. Então, certamente, se você quer cantar com a orquestra, amém, continua tentando aqui, vem continuar tentando aqui, não desiste não, continua mantendo aqui, isso é sacrifício de louvor. Mas para aquele que ainda assim não consegue, não quer, eu vou te dizer, se você não canta, faça um sacrifício no dia de hoje, abra sua boca e cante ao Senhor, faça um sacrifício no seu coração e deixe com que a sua boca se transforme em instrumento do Senhor. O sacrifício de louvor é muitas vezes quando eu não sei cantar, você tem que fazer esse sacrifício. Eu não sei cantar, eu sou desafinado, eu faço o sacrifício. Jesus morreu por nós e ele cantou um hino, os apóstolos cantaram hinos. Se você não está cantando, algum problema tem. Tiago diz que só não canta alegre aqueles que estão com dificuldade no Senhor. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles cantam ao Senhor. A Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas antes enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Se eu me encho do Espírito Santo, eu canto. Eu sou feito para cantar. Você é feito para adorar ao Senhor. Se você não consegue cantar, é porque você talvez não esteja cheio do Espírito Santo. E precisa se encher do Senhor nessa noite. Você precisa cantar ao Senhor nessa noite. Você precisa louvar ao Senhor nessa noite. No livro de Lamentações, a Bíblia diz que os profetas, eles pararam de cantar porque não havia mais alegria. E eu louvo a Deus porque de alguma forma eu sempre fui impulsionado para estar no canto.
Porque mesmo sem cantar e sem tocar, eu era impulsionado a ir lá tocar e tocar tudo de qualquer jeito muitas vezes. E eu tentava, eu nunca saí deste lugar. Eu nunca saí dessa posição de adorador. Eu nunca saí da posição de cantar ao Senhor, seja como fosse. Seja com canto, com sax, com flauta, com teclado, com não sei o quê, com gaita, com qualquer coisa. Eu vou louvar ao Senhor com a minha existência. E o meu ser, a minha boca será instrumento de glórias e aleluias ao Senhor. Eu vou honrar ao Senhor com isso. Precisamos adorar ao Senhor desta forma. Uma igreja que não canta, talvez seja uma igreja que esteja com pouco do Espírito Santo. Uma igreja que não canta, ela talvez esteja esvaziada, não somente de talentos, não é isso, mas talvez do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que não canta ao Senhor, talvez esteja longe, não esteja perto da próxima glória de Deus. Não esteja oferecendo sacrifícios de louvor ao Senhor. Uma igreja, e você transporte isso para dentro de você. Se você não canta, meu irmão, alguma coisa está com problema entre você e Deus. Porque se a audição, ela me ajuda na concepção do que está acontecendo ao redor, quer que sua vida mude, louve ao Senhor. Quer que sua vida mude, cante ao Senhor, adore ao Senhor. Não poupe palavras de elogios ao Senhor, louvor é isso. A Joyce falou, se eu amo, automaticamente eu louvo. Porque louvor é amor. Se eu não louvo, automaticamente eu não estou amando o suficiente. Porque se Deus me amou, Ele colocou um cântico novo nos meus lábios. Se Deus me amou, Ele colocou um cântico novo nos meus lábios. A palavra de Deus diz que Ele quer um cântico novo nos nossos lábios. Cante um canto novo ao Senhor, é o que a palavra de Deus diz. Cante ao Senhor um cântico novo. Um cântico novo, é o que a palavra de Deus diz. O professor Joel, ele fez um cântico novo nesta noite, não só de instrumento, mas também um ciclo novo, aos 66 anos, aos 64 anos. Um cântico novo de louvor ao Senhor é o que o Senhor espera nesta noite.